Oi gente, nós estamos aqui no mais um GS Flash. Se você é novo no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e fica por dentro de tudo que nós temos preparado aqui de conteúdo para edificar você aí na sua casa. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro que eu tenho meditado durante esses dias, inclusive terminei ele essa semana, e me chamou muita atenção uma história que está descrita nos capítulos 32 e 33 e 34 de Êxodo. Lá no capítulo 32 a gente vê que enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo os mandamentos do Senhor, onde os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra por Deus, porque Deus queria perpetuar as suas leis, os seus mandamentos para todas as gerações. A gente vê que o povo de Israel, eles ficaram muito inquietos e começaram a se questionar, de onde estaria Moisés, por que Moisés estaria supostamente demorando naquele monte e por que Moisés não havia chegado ainda. Eles até talvez tenham pensado que Moisés havia morrido, porque já havia se passado cerca de 40 dias que ele estava ali naquele monte. E a Bíblia nos relata que esse povo, eles começaram a pedir a Arão um Deus, um suposto Deus, que Arão fizesse um Deus para que eles pudessem festejar, celebrar a saída do Egito, Deus que tirou eles do Egito. E Arão acabou cedendo, aquelas vozes, o que aquelas pessoas estavam dizendo para ele, e ele foi e fez um bezerro de ouro. Ele pegou todos os brincos das pessoas, dos filhos, derreteu aqueles brincos de ouro e fez esse bezerro para que as pessoas adorassem. E as pessoas começaram a celebrar, adorar, idolatrar aquele bezerro como se aquele bezerro tivesse tirado eles do Egito. Mas eles sabiam bem que quem tirou foi o Senhor e Ele era o único Deus da vida deles. E a gente vê que Moisés voltou daquele monte, e ficou totalmente surpreso com o que estava acontecendo ali, quebrou as tábuas de pedra, vieram muitas consequências para aquele povo, e uma das consequências é que aquela atitude idólatra daquele povo, Deus disse a Moisés que não iria mais acompanhar aquelas pessoas pessoalmente, mas que mandaria agora um anjo ir diante deles e que esse anjo ia conduzir eles até a terra prometida, que esse anjo os livraria dos seus inimigos. E algo que me chamou a atenção no capítulo 33 é sobre a postura de Moisés, porque Moisés ele sempre teve uma postura diferente daquele povo, Aqui nos versículos 9, 10 e 11, a Bíblia descreve Moisés como um amigo de Deus, porque Moisés ele conversava de uma forma muito íntima com o Senhor. Então ele era alguém que era amigo de Deus, e como um amigo ele conhecia o coração de Deus e Deus conhecia o coração dele. E mais à frente, aqui nos versículos 12, que eu vou ler com vocês, do capítulo 33, diz assim: Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que iria comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar, E depois dessa passagem que eu achei maravilhosa de ver Moisés dizer: Senhor, me revela os teus planos, eu quero te servir melhor, eu quero te agradar melhor, eu quero conhecer os teus caminhos. Moisés ele intercede por esse povo para que Deus volte, a caminhar juntamente com eles, e que não seja um anjo, mas sim que seja a presença do Senhor. E Deus, ele ouviu o pedido do seu amigo e consentiu, E o Senhor, ele passou a voltar, ou melhor, ele voltou a caminhar com aquele povo rumo à terra prometida. E algo que me chamou muita atenção ainda no capítulo 33, que eu fiquei maravilhada com esses versículos, e que eu vou até ler com vocês para que a gente não perca nenhum detalhe dessa história, é que Moisés, após ele receber esse sim do Senhor, de que ele estaria com aquele povo, de que ele conduziria aquele povo no deserto, ele se ousou a perguntar ao Senhor, ou melhor, a pedir ao Senhor: Deus, me revela a sua glória. Então todo o conhecimento, todas as experiências que Moisés já tinha tido com Deus até ali, ele ainda queria mais do Senhor, ele ainda queria conhecer mais do Senhor, viver mais coisas com Deus. Moisés ele queria viver algo com o Senhor que nenhum outro homem havia vivido nessa terra, que é conhecer a glória dele. E aqui no versículo
19, Deus respondeu esse pedido de Moisés. Ele fala assim: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Nossa, eu fiquei maravilhada quando eu vi essa experiência que Moisés viveu com o Senhor. E Deus, ele, no capítulo 34, né, a gente vê que Deus, ele cumpre isso que ele disse para Moisés. Ele realmente passa por Moisés e ainda diz quem ele é. Aqui no versículo 6 do capítulo 34, a Bíblia diz: então Deus passou diante de Moisés. Nessa situação, Moisés já tinha subido até o Monte Sinai. E diz assim: eu sou o Senhor, o Deus eterno, e tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade, o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Então Deus agora, ele se mostra de uma forma diferente para Moisés, né? Ele prometeu que ele passaria por Moisés e ele cumpriu isso a Moisés. E o que Deus me chamou a atenção nessa palavra e fez meditar muito isso no meu coração, para minha própria vida, porque quando a gente lê a Bíblia, eu sempre digo isso, que a gente primeiramente prega para nós mesmos, para nossa vida, o que isso funciona para nós. Então o Senhor, ele falou muito ao meu coração de quem eu tenho sido nessa quarentena, porque a gente vê que aquele povo, né, de Israel, quando Moisés passou 40 dias naquele monte, eles estavam vivendo um momento um pouco parecido com a nossa situação hoje. Porque nós estamos em quarentena, assim, já se passou muito mais que 40 dias, mas a gente chama de quarentena, né? Esse nosso isolamento social. Nós também estamos longe da nossa igreja, longe dos nossos pastores, dos nossos líderes espirituais. E Deus, ele começou a me perguntar, será que quem eu era nessa quarentena? Será que eu era Moisés, que estava buscando a face do Senhor, ou era como esse povo idólatra, né? Será que eu e você somos aqueles que criaram outros deuses e no seu coração e exteriorizamos isso na nossa vida? Ou será que nós somos como Moisés? Porque a idolatria, ela é muito mais do que um bezerro de ouro. Não é apenas uma estátua que a gente adora. A idolatria é tudo aquilo que nós amamos e que nós apegamos mais do que o Senhor. A idolatria é tudo aquilo que nos faz esquecer dele. É tudo aquilo que nos impede de dedicar a nossa vida totalmente ao Senhor, ou não dedicar a nossa vida a Ele como deveria. É tudo aquilo que toma o senhorio na nossa vida, é tudo aquilo que vai à nossa frente, é tudo aquilo que domina o nosso coração. E o que é que tem dominado o nosso coração durante essa quarentena? Será que nós temos criado deuses no nosso coração? Porque será que nós temos também buscado mestres além de Jesus, mestres que falam aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que sacia os desejos da nossa carne? Porque lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim que nós temos que morrer para tudo aquilo que pertence à nossa velha natureza, à nossa natureza terrena. Ou seja, morrer para a imoralidade sexual, para a impureza, morrer para as paixões, para os desejos maus, para a ganância, porque a própria ganância é uma idolatria. E essa é a minha pergunta que eu fiz para mim mesma e faço para você hoje. O que tem dominado o seu coração? Será que esses desejos, né, essa ganância, essa imoralidade sexual, será que isso que nós deveríamos morrer? Será que é isso que tem dominado o nosso coração durante essa quarentena? Será que é isso que tem tomado o nosso tempo, a nossa mente, a nossa alma, enquanto nós não estamos congregando nas nossas igrejas, enquanto nós estamos longe dos nossos pastores? Ou será que nós temos sido como Moisés? Sabe, me chamou muita atenção essa palavra que diz: agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Será que nós temos sido
como Moisés, perguntado isso ao Senhor? Deus, eu tô aqui longe da minha igreja local, não tô podendo cultuar com os meus irmãos, mas eu quero que o Senhor me revele a sua face, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor revele os teus planos para mim, porque agora eu quero conhecer os teus propósitos. Porque eu quero te agradar com a minha vida, com os meus pensamentos, com o meu coração. Será que a gente tem sido assim como Moisés? Buscar essa intimidade com Deus, ser amigo dele? Será que nós temos sido assim? E algo que me chamou a atenção é que lá no versículo 28, a Bíblia deixa muito claro que nesse momento em que Deus passa por Moisés lá no monte, foi enquanto ele estava 40 dias no monte sem comer, sem beber. Ou seja, Moisés ele passava a quarentena dele na presença do Senhor. E é isso que eu quero te convidar nesse momento, sabe? A você olhar para sua própria vida. Quem é você nessa quarentena? Você é esse povo que criou Deus para si mesmo? Ou você é Moisés, amigo do Senhor? Se você me fizesse essa pergunta, como é que Deus iria me encontrar após essa quarentena? Eu te responderia que eu encontrei durante a quarentena. E é isso que eu desejo para a sua vida que tem na sua casa, que você encontre o Senhor durante a quarentena. Não deixe isso para depois, mas busca conhecer o Senhor. Busca viver coisas que nenhum homem dessa terra viveu na sua intimidade com Deus. Seja amigo dele como Moisés foi. Em nome de Jesus.